Muito bem. Nessa videoaula eu quero dar uma visão geral de como são resolvidos os problemas de massa-mola e como podemos interpretar os resultados. Então vamos começar com uma mola presa ao teto em equilíbrio. E vamos colocar um sistema de referência em que a origem está coincide com o ponto em que a mola está em equilíbrio e com sentido positivo para baixo, o que não é usual, mas nós vamos depois ver por que a gente vai fazer isso. Bom, depois a gente vai colocar um corpo de massa M, pendurar na mola e ligado a um amortecedor. E nós vamos soltar esse corpo e esperar que o sistema fique em equilíbrio. Então, quando isso ocorrer, a gente marca aqui o valor L, né? Então, L é a deformação na mola provocada pelo peso do corpo de massa M. Já que está em equilíbrio, e nesse caso o amortecedor não exerce nenhuma força. Muito bem, depois disso, a gente tira o corpo da posição de equilíbrio e coloca o sistema em movimento. E o que a gente quer é prever como varia a posição do corpo em função do tempo. Para isso, a gente vai usar a segunda lei de Newton, que diz que massa vezes aceleração é igual a resultante das forças. E aí a gente tem que analisar as forças que agem sobre o corpo. Então, se eu tirar uma foto, né, num determinado instante que o corpo está nessa posição, quais são as forças que agem sobre o corpo? A gente tem o peso, mg, para baixo. A gente tem a força elástica, né, que nesse caso, nessa posição é para cima, igual a menos k vezes y, que é proporcional à deformação da mola, né? E o menos aqui quer dizer que é no sentido contrário ao y. Quando o y é positivo, a força é negativa, mas se o y for negativo, a força é positiva. Então esse menos não quer dizer necessariamente negativo, né? Quer dizer só que é sentido contrário ao y, já que a constante k é uma constante positiva, é a constante elástica da mola. Aí a gente tem também a força de amortecimento, que nesse caso aqui eu coloquei ela para cima, que significa que nesse momento, no momento que eu tirei essa foto, o corpo estava se movimentando para baixo, porque a força de amortecimento ela é no sentido contrário ao movimento do corpo. Então ela é igual a menos gama vezes a velocidade, onde gama é a constante de amortecimento, né? Uma característica do amortecedor. Então aqui também, se a velocidade for esse menos aqui, quer dizer que é sentido contrário ao da velocidade, né? Se a velocidade for positiva, a força de amortecimento é negativa, mas se a velocidade for negativa, a força de amortecimento vai ser positiva. Muito bem. Então, primeiro a gente vai usar essa medida aqui L, né? Que foi o quanto a mola deformou até que o sistema ficasse em equilíbrio, para determinar a constante elástica da mola. Então, nesse ponto de equilíbrio, quer dizer que em módulo, a força elástica é igual ao peso. Então, quer dizer que K vezes L é igual a mg. E aí eu posso usar essa relação para determinar a constante elástica da mola. Muito bem. E a análise que eu fiz do corpo já em movimento, tá aqui, ó. Massa vezes aceleração. A aceleração é a segunda derivada de y, y duas linhas, ou d2y dt2, igual a resultante das forças que agem sobre o corpo.
Então, aqui é a força elástica menos K vezes Y, aqui é a força de amortecimento menos gama Y', e aqui é o peso. Reescrevendo essa equação, ela fica my duas linhas mais gama y' mais K vezes Y igual a mg, que é uma equação linear de segunda ordem, com coeficientes constantes e não homogênea, por causa desse termo aqui que é o peso. Bom, aí a gente vai fazer uma mudança de variáveis. A gente vai, que corresponde a uma mudança de sistema de referência. Então, ao invés de usar esse sistema de referência aqui que eu coloquei, eu vou usar esse da direita, que é um deslocamento para baixo de L. Então, do da esquerda. Então, esse aqui também é positivo para baixo, mas a origem fica no ponto de equilíbrio do sistema massa-mola, e não no ponto de equilíbrio da mola, como era no caso do sistema anterior. Então, nesse caso, a gente tem que, para cada valor de y, o valor de u é y menos L, né? Você vai subtrair L para obter o valor de u. Então, a gente vai fazer essa mudança de variáveis, né? Que u é y menos L. Então, a derivada, como L é constante, du dt igual a dy dt, e o mesmo vale para a segunda derivada, né? Então, agora eu vou substituir aqui nessa equação 2 asterisco e vou obter essa equação que está aqui, ó. M, y duas linhas é igual a u duas linhas, y' é igual a u', e no lugar do y, o y é u mais L. Então, K, u mais L. E do outro lado, mg. Bom, agora eu vou usar aquela equação aqui em cima, né? K vezes L é igual a mg. Então, quer dizer que eu posso cortar aqui KL com mg e a equação fica homogênea. E essa equação, além de ser homogênea, ela é a mesma equação para um sistema massa-mola na horizontal, né? Para um corpo de massa M, né? Numa superfície lisa, sem atrito, né? E com a mola presa à parede. Então, essa é a razão, e agora fica claro a razão da gente ter usado o sistema de referência, né, com o y positivo para baixo, para que a equação, para o caso do sistema massa-mola na vertical, ficasse igual ao sistema massa-mola na horizontal, né? E aí, para isso, além da gente colocar o sistema de referência com positivo para baixo, a gente tem que colocar, né, a origem no ponto de equilíbrio do sistema massa-mola e não no ponto de equilíbrio somente da mola. Muito bem. E aí, no caso de ter uma força externa, né, a equação fica não homogênea, né? E fica não homogênea somente nesse caso, né? O peso não entra mais aqui nessa equação. A gente divide o estudo em duas partes. Com a força externa igual a zero, né? Significa sem a força externa, e com a força externa. Então, sem a força externa, a gente chama de oscilações livres. E com a força externa diferente de zero, a gente chama de oscilações forçadas. Vamos ver agora, em detalhe, cada um dos casos. Então, primeiro, as oscilações livres, né? No caso, a força externa é igual a zero. Então, a equação diferencial para o movimento do corpo aqui primeiro sem amortecimento.
Então, o gama é igual a zero. Então, vai ficar M duas linhas mais K vezes U igual a zero. Então, assim, se tivesse amortecimento, seria M duas linhas mais gama U linha mais KU igual a zero. Então, primeiro, nós vamos dividir, né, o caso das oscilações livres em duas partes, sem amortecimento e com amortecimento. Então, primeiro, sem amortecimento. Então, a equação diferencial é essa aqui, M duas linhas mais KU igual a zero. Para resolver, a gente escreve a equação característica, que é obtida substituindo U duas linhas por R2 e U por 1. É uma equação algébrica de segundo grau. Né? A solução dessa equação é que ela tem duas raízes complexas, mais ou menos raiz de K sobre MI. Né? A parte real é igual a zero e a parte imaginária é mais ou menos raiz de K sobre MI. Então, a solução geral da equação fica, nesse caso, combinação linear de cosseno de raiz de K sobre MT e seno de raiz de K sobre MT. Né? Teria um E elevado aqui a parte real das raízes, mas como a parte real é zero, E elevado a zero é 1, então fica somente cosseno e seno. Esse raiz de K sobre M a gente chama de ômega zero, que é a frequência natural do sistema. E daqui a gente já pode ver que a solução é periódica, porque é a superposição de dois movimentos periódicos de período 2π sobre ômega zero. Mas eu não consigo ver, por exemplo, a amplitude. Né? Eu não consigo fazer o gráfico dessa função. Então, a gente reescreve isso aqui de outra maneira. Né? Quando a gente for resolver um PVI, resolvendo o PVI, a gente vai achar valores para C1 e C2, né? Substituindo as condições iniciais, U de zero, né? U em T igual a zero e U' em T igual a zero, com essas duas condições, a gente vai encontrar C1 e C2. Com o C1 e C2, a gente vai e marca no plano cartesiano o ponto C1, C2. Né? Então, no eixo X é o C1, no eixo Y é o C2. Aí aqui eu desenhei esse segmento que vai da origem até o ponto C1, C2. E chamei de R o comprimento desse segmento e de delta o ângulo que esse segmento faz com o eixo X. Isso é exatamente escrever o ponto C1, C2 em coordenadas polares. Né? E aí a gente vai, significa que vai dar isso aqui, ó, né? C1, C2 vai ser R cosseno delta, R seno delta. Né? Você pode também, né, se não lembrar de coordenadas polares, você pode fazer uma análise aqui das relações trigonométricas nesse triângulo que está aqui. Aí você vai obter essa relação. O C1 é igual a R cosseno delta e o C2 é R seno delta. E agora eu vou substituir o C1 e o C2 aqui, ó. C1 por R cosseno delta e o C2 por R seno delta. E vou obter isso aqui, ó. U de T igual a R cosseno delta, que está no lugar do C1, cosseno de ômega 0t, mais R seno delta, que está no lugar do C2, seno de ômega 0t. Aí tem um R aqui, eu coloco o R em evidência, vai ficar cosseno delta, cosseno de ômega 0t, mais seno delta, seno de ômega 0t. Se você lembrar de uma relação trigonométrica, que diz que cosseno da diferença, né, cosseno de x menos y, é cosseno x, cosseno y, mais seno x, seno y. Então, aí você vai ver que isso que está aqui é exatamente o cosseno da diferença de ômega 0t menos delta. E aí, escrevendo dessa maneira, eu já posso dizer, né, já posso desenhar o gráfico. Né? Eu sei que
Esse é um movimento, eu já sabia, periódico, de período 2π sobre ômega zero, mas agora eu posso dizer que a amplitude R é raiz quadrada de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. E posso dizer que é um movimento, né, cossenoidal, né, com uma translação. Esse delta que aparece aí é chamado de fase. E o R é a amplitude, né? É o que amplifica o cosseno. O cosseno varia entre -1 e 1. Quando multiplica por R, vai variar de -R até R. Então, esse movimento, né, esse tipo de movimento é chamado movimento harmônico simples. E como é que a gente faz agora o gráfico, né? Então, R cosseno de ômega zero t menos delta. Se você colocar, eu posso escrever isso aqui com ômega zero que multiplica t menos delta sobre ômega zero, né? Se multiplicar e dividir por ômega zero, põe ômega zero em evidência, vai ficar ômega zero que multiplica t menos delta sobre ômega zero. Significa que isso aqui é um cosseno deslocado para a direita ou para a esquerda, né? Deslocado na horizontal de delta sobre ômega zero. Se o delta for positivo, é deslocado para a direita. Se o delta é negativo, é deslocado para a esquerda. Mas na horizontal, né? É deslocado de delta sobre ômega zero. Então, eu mostrei aqui, né? O deslocamento, uma translação do cosseno de delta sobre ômega zero. Aqui eu estou mostrando a distância entre os picos, que é o período, 2π sobre ômega zero. E esse valor aqui é a soma do deslocamento delta sobre ômega zero com o período. E assim, né? E aqui está a amplitude, né? É o cosseno amplificado aqui de R, né? Ao invés de variar de -1 a 1, varia de -R a R. Bom, esse é o caso que estudamos, o primeiro caso de oscilações livres sem amortecimento, né? Aí agora nós vamos ver as oscilações livres com amortecimento. Então, a equação diferencial agora tem o termo gama U'. É MU duas linhas mais gama U' mais KU igual a zero. Então, de novo, a gente vai escrever a equação característica, que é obtida da equação diferencial trocando U duas linhas por R2, U' por R e U por 1. Então, a equação é MR2 mais gama R mais K igual a zero. E agora eu não posso dizer que necessariamente essa equação tem raízes complexas. O delta é gama 2 menos 4km, que pode ter valor positivo, negativo ou zero. Então a gente tem que separar em três casos. Primeiro caso, se o delta é positivo. Então, se gama 2 menos km, 4km for positivo. Ou se o gama 2 for maior do que 4km. Ou ainda, se o gama for maior do que 2 raiz de km. Então, esse caso quer dizer que eu tenho um forte amortecimento, né? E por isso é chamado de superamortecido, né? Ou superamortecimento. Então, nesse caso, a solução geral é uma combinação linear de duas exponenciais, né? Que são as raízes da equação característica, são raízes reais. Menos gama mais ou menos raiz de delta sobre 2m. Agora, essas duas raízes são negativas. Isso é importante. A primeira, a menor, claramente é negativa, porque é menos gama menos raiz de delta, né? No numerador. E dividido por 2m, que é positivo. E a outra, dá para ver que é negativa também. Por quê? Porque o delta, ele é menor do que gama 2. Então, a raiz de delta, né? Daqui a gente vê que o delta é menor do que gama 2. Então, a raiz de delta vai ser menor do que gama. Então, quer dizer que raiz de delta é menor do que gama. Então, mesmo que tenha um sinal mais aqui, esse termo vai prevalecer sobre o raiz de delta.
Então, isso é que mostra que as duas raízes são negativas. E aí isso é importante porque com as duas raízes negativas, quer dizer que a solução, qualquer que seja C1 e C2, a solução tende a zero, né? Todas as soluções tendem a zero quando T tende a mais infinito. O que é de se esperar, né? Que era esperado, porque fisicamente, com o amortecimento, o sistema está perdendo energia. Então, ele vai chegar, vai, vai diminuir a velocidade, né? Até chegar ao repouso. Então, é importante que matematicamente isso apareça, né? Bom, aí depois a gente vê o caso em que o delta é igual a zero. Então, nesse caso, o gama tem um valor exatamente igual a 2 raiz de km. Aí a solução, esse caso é chamado de amortecimento crítico. A solução geral é combinação linear de e elevada a única raiz, né? O delta é zero. Então, a equação característica só tem uma raiz que é menos gama sobre 2m. Então, a solução geral é a combinação linear de e elevado a menos gama sobre 2mt. E a outra solução fundamental é igual à primeira multiplicado por t. Né? Isso a gente já viu na aula anterior. Deduzimos esse resultado, né, usando redução de ordem. Então, a solução geral é uma combinação linear de e elevado a menos gama t sobre 2m e t elevado a menos gama t sobre 2m. E, de novo, o de t tende a zero quando t tende a mais infinito, né? Como era de se esperar. E por quê? Porque esse termo claramente vai para zero, mas esse aqui, apesar de estar multiplicando por t, ele também tende a zero, porque num produto de um polinômio com exponencial, prevalece o comportamento da exponencial quando t tende a mais ou menos infinito. Né? Nesse caso, é um polinômio de grau 1. Aí vamos para o terceiro caso, se o delta for menor que zero. Então, nesse caso é que tem raízes complexas. Então, aí você tem um pequeno amortecimento. Né? O gama ele é menor do que 2 a raiz de km. E aí, por isso, é chamado subamortecimento. As raízes da equação característica são menos gama mais ou menos raiz de menos delta. Esse menos aqui não quer dizer que é negativo, pelo contrário, ele é exatamente o que está dentro do radical é positivo, né? Já que o delta é negativo, então menos delta é positivo. E a gente pode escrever essas raízes assim, ó, menos gama, a parte real é menos gama sobre 2m, e a parte imaginária eu vou chamar de mi. Então, mi é a raiz de menos delta sobre 2m. O delta é gama 2 menos 4km. Então, trocando o sinal, fica 4km menos gama 2, raiz disso, dividido por 2m. Aí eu vou escrever ainda um pouquinho diferente. Eu vou passar o 2m para dentro do radical. Então, ele passando para dentro do radical, ele vai como 4m ao quadrado. Então, dividindo aqui, ó, 4km por 4m ao quadrado, vai ficar k sobre m, né? Menos alguma coisa. Então, essa parte k sobre m, aí é só lembrar que o ômega zero é raiz de k sobre m. Então, k sobre m é ômega zero ao quadrado. Então, quer dizer que o mi ele é necessariamente menor do que ômega zero, né? Porque o que está dentro do radical é menor do que ômega zero ao quadrado, então quando eu tiro a raiz vai ficar menor do que ômega zero. Bom, e aí a solução geral, como é que fica? Combinação linear de e elevado à parte real vezes t, vezes cosseno, e elevado à parte real vezes t, vezes o seno, né, da parte imaginária, que é a mi aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz no caso das oscilações livres sem amortecimento, né? Eu posso reescrever essa solução usando R delta, né? É só colocar, desenhar no plano cartesiano, né? O ponto C1, C2,
escrevo em coordenadas polares, então C1R cosseno delta, o C2R seno delta, e coloco o R em evidência, e aí posso escrever então como o cosseno delta cosseno de μt, seno delta seno de μt, como cosseno de μt menos delta. E aí dessa forma a gente pode analisar melhor como é a solução geral, né? Ela é oscilatória, né? Mas não é periódica, por causa da presença dessa exponencial aqui. E ela é oscilatória, então esse Mi aqui é quase uma frequência, né? E é chamado de quase frequência, o delta é chamado de quase fase, né? E aí a amplitude é R elevado a menos gama T sobre 2M. E a gente vê que também nesse caso o de t tende a zero quando t tende a mais infinito, né? Porque o cosseno é limitado, né? Em módulo por 1. E aí, então, quer dizer que o de t é limitado por r elevado a menos gama t sobre 2m, que tende a zero quando t tende a mais infinito. E escrevendo dessa maneira, eu consigo fazer o gráfico, né? Então, como eu disse, Mi é chamado quase frequência, né? E aí 2π sobre Mi é chamado de quase período, e o R elevado a menos gama T sobre 2M é a amplitude. E nos três casos, as soluções, né? Todas as soluções tendem a zero quando T tende a mais infinito. E aqui a gente tem gráfico de algumas soluções, no caso superamortecido inicialmente, com o mesmo ponto inicial, com o mesmo valor inicial, variando somente a velocidade inicial, né? Para diferentes valores da velocidade inicial com o mesmo ponto inicial. E aí a gente pode comparar em seguida com o caso de amortecimento crítico e em seguida com o caso subamortecido, né? Então, voltando, esse é o subamortecido, esse é o amortecimento crítico e esse é o superamortecido, com as mesmas condições iniciais. E esse gráfico aqui, como fazer o gráfico da solução no caso superamortecido, é um problema de cálculo 1, né? Você vai calcular a derivada, ver a região de crescimento, decrescimento, o mesmo para o caso de amortecimento crítico. Agora, o caso do subamortecido, aí a gente vai ver como é que faz o gráfico, né? Então, se não tivesse essa exponencial, era como eu tinha mostrado anteriormente, né? Era um cosseno defasado de delta sobre Mi. Com a presença da exponencial, a amplitude é achatada, né? E aí, então, você primeiro desenha essa amplitude, né? R faz o desenho tracejado aqui de R elevado a menos gama T sobre 2M. O desenho tracejado menos R elevado a menos gama T sobre 2M. E deforma o cosseno de forma a que ele se ajuste, né, a essa região, né? Ele tem que permanecer limitado a essa região aqui, limitada por mais amplitude e menos amplitude, né? Ok, então nós vimos as oscilações livres sem amortecimento e as oscilações livres com amortecimento. Então vamos ver agora as oscilações. Ah tá, ainda tem mais um gráfico aqui que só comparação, né, com a mesma posição inicial, mesma velocidade inicial, nos três casos: superamortecido, amortecimento crítico e subamortecido. Então agora vamos para as oscilações forçadas, né, com a força externa diferente de zero. Nós vamos fazer aqui o caso em que a força é cossenoidal, né, mas o raciocínio, a ideia é a mesma se a força for senoidal ou se for
uma soma, né, tiver um termo cossenoidal e um termo senoidal, né? A ideia é exatamente a mesma. E a análise também é parecida, né? As conclusões que a gente chega. Então, primeiro a gente vai separar em dois casos também, sem amortecimento e com amortecimento. E a gente tem que fazer isso porque a solução geral de uma equação não homogênea, ela é a soma da solução geral da equação homogênea mais a solução particular da equação não homogênea. Então, e a parte a solução da equação homogênea vai ser a solução do problema massa-mola livre, né? Então, e o problema massa-mola livre a gente dividiu em dois casos. Então, a gente também tem que dividir em dois casos o caso, nesse caso em que as oscilações são forçadas. Então, agora aqui tem uma dica, né, que facilita muito as contas, que é dividir a equação por m. Dividindo a equação por m, aqui vai aparecer k sobre m, e k sobre m é ômega zero ao quadrado. Né? E aí, do lado direito, tem que dividir também por m, fica f0 sobre m, cosseno de ômega t. Então, costuma ficar mais simples as contas, fazendo essa divisão por m. Depois, a gente tem que achar a solução geral da homogênea. Então, a gente já achou, né? Nesse caso, combinação linear de cosseno de ômega 0t e seno de ômega 0t. E a solução geral vai ser a soma dessa solução geral da homogênea com a solução particular. A solução particular, usando o método dos coeficientes a determinar, vai ser um t elevado a s, eu vou falar já, que multiplica um coeficiente a determinar vezes o cosseno e um coeficiente a determinar vezes o seno. Esse aqui é um caso do tipo terceiro caso que a gente analisou em equações não homogêneas. É o caso em que a gente tinha um polinômio multiplicado um exponencial multiplicado cosseno ou seno. Então, nesse caso, o polinômio é de grau zero, que é f0, a exponencial, o expoente a zero, elevado a zero dá 1, vezes o cosseno. Então, a gente falou que, mesmo que o segundo membro tivesse só cosseno ou seno, a solução particular tinha que ter um termo com cosseno e um termo com seno. E o t elevado a s? O s é o menor inteiro maior ou igual a zero, né? Menor inteiro maior ou igual a zero, que de forma que nenhuma parcela de o índice P seja a solução da homogênea. Então, a solução da homogênea está aparecendo aqui, ó, e aí a gente vê que está parecido, né? Vai depender da relação entre ômega e ômega zero. Se ômega for igual a ômega zero, então o S não pode ser zero, né? Mas se o ômega for diferente de ômega zero, o S é exatamente igual a zero, né? Então, nós vamos separar então em dois casos, né? Primeiro, o caso ômega diferente de ômega zero, né? Então, se o ômega é diferente de ômega zero, o S é igual a zero, né? Porque nenhuma parcela, nem A cosseno de ômega t, nem seno de ômega t, nenhuma das duas parcelas é a solução da homogênea. Então, a solução particular, o S é igual a zero, a solução particular é da forma um coeficiente a determinar vezes o cosseno de ômega t e um coeficiente a determinar vezes o seno. A gente vai determinar esses dois coeficientes substituindo o índice P na equação diferencial. Então, nesse caso aqui, se for fazer as contas, você vai encontrar que o A é f0 sobre m, que multiplica ômega 0 ao quadrado menos ômega 2, e o B é igual a zero, né? E aí significa, então, que a solução particular só tem um termo em cosseno. Nesse caso, né, nem sempre isso acontece. Você tem que tomar cuidado para não generalizar. Então, a solução geral da equação não homogênea vai ter essa forma que está aí.
Então, o importante é que você tem uma superposição de dois movimentos periódicos, um movimento, esse aqui, de período 2π sobre ômega zero e um outro de período 2π sobre ômega. Essa superposição pode ser periódica, né? Dependendo da relação entre ômega e ômega zero. Se ômega dividido por ômega zero for um número racional, então esse aqui dá um movimento periódico. Mas sempre é oscilatório e é sempre limitado. Tá? É sempre oscilatório e limitado. Isso é importante. Isso mesmo que aqui seja senoidal ou uma soma de seno e cosseno, isso vai acontecer. Diferente do caso em que o ômega é igual a ômega zero. Então, esse caso do ômega ser igual a ômega zero, a gente vê que o S tem que ser igual a 1. Né? Então, a solução particular, ela não é limitada. Então, isso é importante, né? E diferente dos outros casos, né? Você tem uma solução que é não limitada. Então, ela vai ter um T multiplicando, que nesse caso aqui, a gente, né, vai fazer como no caso anterior, vai derivar uma vez, duas vezes, substituindo a equação diferencial para obter os valores de A e B. Que nesse caso aqui, o A, no caso em que a força é cossenoidal, o A vai dar zero e o B vai ser F0 sobre 2m ômega zero, né? Que é o contrário do caso anterior, que o A era diferente de zero e o B era igual a zero. Então, nesse caso, o A é igual a zero e o B é diferente de zero. Obtendo que a solução particular ela é senoidal, mas tem um T multiplicando. E esse T ele é decisivo, né? Porque faz com que a solução do problema, nesse caso, seja não limitada. Então, isso é importante e esse caso é chamado de ressonância. Então, em sistemas mecânicos, essa é uma situação que deve ser evitada. Então, se procura condições, né? Você tem que saber o que provoca a ressonância para evitá-la. Então, a gente viu aqui que a ressonância ocorreu porque a força externa tem a mesma frequência da frequência natural do sistema, né? Então, e é importante que mesmo que a força tenha outras componentes, outras parcelas com frequência diferente da frequência natural do sistema, ainda assim você teria ressonância, né? Então, para ter ressonância, basta que uma das parcelas da força externa tenha frequência igual à frequência natural do sistema. Isso é por causa do princípio da superposição para equações não homogêneas, né? Que diz que a solução de uma equação em que o segundo membro é uma soma, é a soma das soluções para o caso em que em que o segundo membro é cada uma das parcelas. Né? Isso nós vimos na aula anterior. Então, se você tiver dois termos aqui, um com a frequência igual à frequência natural e um outro com a frequência diferente, ainda assim você vai ter ressonância, né? Você vai ter que a solução não vai ser limitada. Então, vamos ver agora algumas situações, né? Para esse caso em que as oscilações são forçadas sem amortecimento. Esse caso aqui é um caso sem que a frequência é diferente da frequência natural, não tem ressonância, e que as duas frequências, o quociente entre as duas frequências é um número racional.
Então, você pode escrever, nesse caso, aqui acaba que a solução pode ser escrita como produto de dois senos. Isso eu não vou falar aqui, mas aqui a solução nesse caso, as condições iniciais são u de 0 igual a 0 e u' de 0 igual a 0. Então, com essas condições iniciais, aí você pode ver que o C2 é igual a 0, então vai ter um termo que só tem aqui cosseno e aqui cosseno. E aí acaba que é uma diferença de cossenos, o C1, naquelas condições, u de 0 igual a 0 e u' de 0 igual a 0, o C1 vai dar exatamente igual a menos esse valor aqui. E aí, essa diferença de cossenos, você pode escrever como um produto de senos. Tá? E aí, então, a solução fica dessa maneira. Aí você tem o produto de senos, um seno com a frequência menor do que o outro. Então, esse seno de frequência menor serve de amplitude para o outro seno. Então, você tem uma modulação na amplitude. Né? E aí, nesse caso, você vai ter esse seno de ômega 2t vai ser deformado para se ajustar à amplitude determinada dada por R seno de ômega 1t. Então, essa situação aqui é chamada de batimento. E agora vamos ver o gráfico, um exemplo de ressonância. Esse aqui é com as condições iniciais u de 0 igual a 0 e u' de 0 igual a 0. Então, só tem um termo. Né? Naquele caso anterior, vou mostrar aqui, ó, com as condições iniciais u de 0 igual a 0 e u' de 0 igual a 0, o C1 é igual a 0 e o C2 é igual a 0. E aí só vai ficar esse termo aqui. Então, você tem um seno de ômega 0t com amplitude dada por F0t 2m ômega 0. Então, nesse caso, o gráfico fica assim, né? A amplitude RT e o seno de ômega 0t, o seno deformado para se ajustar a essa amplitude. Bom, e agora vamos ver o caso das oscilações forçadas com amortecimento. Então, também nós vamos analisar o caso em que a força externa é cossenoidal, mas, como eu disse, a análise é semelhante se ela for senoidal ou se for uma soma de uma força cossenoidal com uma senoidal. A equação diferencial é essa, né? E aí, novamente vale a dica de dividir por m, né? E usar o fato de K sobre m ser ômega 0 ao quadrado. Então, as contas ficam mais simples nesse caso. Não pode esquecer de dividir o F0 também por m. E a gente sabe, né, que a solução geral é a soma da solução geral da homogênea com a solução particular. Só que nesse caso, como é amortecido, a gente tem três casos para a solução da homogênea. Né? Então, a gente tem o caso em que o delta é maior que zero, né? Super amortecido, então a solução geral da homogênea U1 é elevado a R1t, U2 é elevado a R2t, né? Mas isso aqui tende a zero quando t tende a mais infinito. A gente tem o caso em que o amortecimento é crítico, então o 1 de t é elevado a menos gama t sobre 2m, o 2 de t é t elevado a menos gama t sobre 2m, mas novamente tende a zero quando t tende a mais infinito. E temos o caso subamortecido, em que o 1 de t, que eu já escrevi na forma da cosseno com a fase, né?
Mas aqui o 1 de t é elevado a menos gama t sobre 2m cosseno e o 2 de t é elevado a menos gama t sobre 2m seno de μt. Também tende a zero quando t tende a mais infinito. Então, em todos os casos, né, apesar de variar o 1 e o 2, essa parte tende a zero quando t tende a mais infinito. Então, quer dizer que o que vai permanecer vai ser a solução particular. Então, por isso, a gente diz que essa parte aqui é a parte transiente da solução, né? E o índice P é chamado a solução estacionária, que é importante, que é realmente importante, é a mais importante na parte importante da solução. Então, o índice P, né, como antes, né, como nesse caso em que a força é cossenoidal, ele tem a forma t elevado a s a cosseno de ômega t mais b seno de ômega t. Só que nesse caso o s é igual a zero, porque nenhuma parcela né, aqui, nem a cosseno de ômega t, nem b seno de ômega t são soluções da homogênea. Nos três casos, a solução da homogênea tem elevado a uma exponencial, multiplicando. Então, nenhum desses, nem A cosseno de ômega t, nem B seno de ômega t, são soluções da homogênea. Então, nesse caso em que as oscilações são forçadas com amortecimento, o S é igual a zero. Né? Então, assim, não tem, com isso significa que, no caso, com amortecimento, não há possibilidade de ressonância. Então, como eu disse antes, para haver ressonância, não tem amortecimento. Então, a solução particular, que é a solução estacionária, ela é da forma A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t. Tem que derivar uma vez, duas vezes, substituir na equação para encontrar os valores de A e B. Depois de encontrar os valores de A e B, a gente escreve o ponto AB em coordenadas polares e vai substituir aqui para escrever então a solução particular na forma, né, de um cosseno e uma fase. Né? Então o R vai ser raiz quadrada de A2 mais B2 e o delta, você não tem uma fórmula, né? Para o delta, você tem que fazer o desenho para determinar o valor de delta, né? Cuidado para não usar arco seno nem arco cosseno. Aliás, nenhuma das funções trigonométricas inversas convencionais dão conta do delta, porque todas elas, o domínio não engloba 0 a 2π, né? Ou é 0 a π sobre 2, ou é menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, a única função que dá conta do delta é chamada arco tangente 2, que é implementada em sistemas computacionais. Mas assim, na mão, o que a gente faz é realmente fazer o desenho. E aí, com o desenho, a gente consegue saber qual o valor de delta, né? Usando a relação de triângulos. As relações trigonométricas em triângulos retângulos. Bom, aí aqui tem um gráfico mostrando um exemplo, né? Como o tracejado aqui é a solução particular, a solução estacionária. E aqui é a solução incluindo a parte não estacionária, a parte transiente. E aí a gente vê que a parte transiente vai tendendo a zero rapidamente, né? E a solução vai se aproximando da solução estacionária. Então, esse são as ideias, né, principais do sistema massa-mola, com ênfase na interpretação dos resultados.